Nesse vídeo vamos entender quais são as especificações da placa DevKit V1 do ESP32. Além disso, vamos fazer um teste bem simples e rápido para verificar qual que é a velocidade dela com o Arduino IDE. Vem comigo para o teste. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Fanbots. Hoje vamos continuar a nossa série de vídeos a respeito de ESP32. Como eu prometi para vocês, um vídeo por semana, trazendo cada dia uma novidade, algum aprendizado, alguma coisa referente ao ESP32. E hoje eu quero tratar a respeito da placa de desenvolvimento que nós vamos utilizar nessa série de vídeos. Eu escolhi aqui a ESP32 DevKit V1, que quem fabricou é a Do-It. Na verdade, a que eu tenho aqui, não sei se é realmente da Do-It. Eu comprei essa placa, aparentemente ela é uma genérica, comprei no AliExpress e funciona muito bem. Eu escolhi essa placa porque ela é a que tem mais disponibilidade no mercado, é a mais fácil de encontrar, um preço bastante acessível, como você pode conferir aí no link embaixo, e também tem uma boa especificação. Ela utiliza como chip o ESP32-WROOM-32. Esse chip, ele possui Wi-Fi, possui Bluetooth, o Bluetooth Low Energy inclusive, ele tem uma boa capacidade de memória RAM e memória ROM, também é possível configurar baixo consumo com ele, e falando das suas capacidades de interface, input e output, ele tem diversas interfaces. A gente pode configurar toques capacitivos, com os pinos, podemos configurar entradas analógicas e saídas analógicas, de alta resolução, muito boas mesmo. Barramentos, ele é bem legal também, tem 2 barramentos I2C, o ART, SPI, bem completo, além de ter um barramento I2S, que é um barramento utilizado para fazer interface com áudio, bem bacana também. E ele também gera sinais PWM, de alta resolução, muito legal. Essa tela que você está vendo aí agora é uma tela que traz a configuração dos pinos dessa placa. A gente tem 30 pinos. Nossa! Então, cadê todas as interfaces? Não, pessoal, muitas interfaces, elas são, digamos assim, multiplexadas em vários pinos, O pino, ele é multiuso, multipurpose, como fala em inglês. E aí a gente vai configurar através do software o que eu quero para aquele pino. Todos esses pinos aí é uma figura que eu peguei lá no site Random Nerd Tutorials. É um site bem legal, ele tem bastante coisa de ESP32, está em inglês, infelizmente, mas é bacana. Se você sabe de inglês, eu vou deixar o link aí embaixo, eu recomendo fortemente você entender todas essas configurações dos pinos. E a gente vai dar uma resumida nesse vídeo de hoje. Como eu falei, ele tem entradas de analógico digital, 18 canais, é bastante coisa de entrada analógico digital. Um canal tem 8 entradas e o outro canal tem 10 entradas. Elas são configuráveis até 12 bits de resolução, o que significa que a gente pode ter uma subdivisão de 0 até 4095, isso de 0 até 3,3 volts. Um detalhe meio chatinho das entradas analógicas é que o canal 2 ele não funciona com o Wi-Fi. O Wi-Fi precisa das mesmas interfaces internas ali que você utiliza para a parte de leitura analógica para configurar a comunicação Wi-Fi. Então você vai ter disponível apenas o canal 1 para fazer leitura analógica enquanto utiliza o Wi-Fi. Falando agora um pouco dos toques capacitivos. Esses toques capacitivos, o que é? Você simplesmente tocar no pino do ESP32. Ele vai saber identificar ali que houve uma alteração na capacitância daquele pino, porque o nosso dedo vai imputar ali, vai alterar a capacitância daquele pino, e aí ele vai alterar o estado dele. Você pode fazer com que ele leia high quando você tocar no pino. Então isso é muito legal, porque você pode estender o pino, solda um fio até uma placa de alumínio, por exemplo, que quando você tocar, ele vai acionar alguma coisa. Você pode fazer um teclado, ligando vários botões, várias plaquinhas metálicas em vários pinos, e aí você pode montar um teclado capacitivo, não vai utilizar botão. Bem legal isso, Eu particularmente gostei dessa interface do ESP32. Ele possui 10 entradas capacitivas independentes, e você pode colocar esses pinos aí que estão relacionados como entradas de capacitiva, toque capacitivo. O ESP32 também tem disponível um RTC, que é um Real Time Clock. É um clockzinho, é um relógiozinho que vai dizer para a gente qual que é a hora certa.
e ele consegue funcionar em sleep mode, ou seja, eu deixo ele com a alimentação bem baixa, ele vai consumir bem pouca energia e vai continuar contando as horas de forma precisa. E aí você também consegue configurar alguns pinos para dar um wake up, né? Para fazer ele acordar para ele executar alguma função e coisa do tipo. É como se fosse uma interrupção que deu um tapinha nas costas ali do ESP32 e ele acordou. Esses pinos listados aí na tela são os pinos que a gente consegue fazer essa função de acordar o ESP32 desse Sleep Mode. Bem legal essa solução também de Real-Time Clock, ela é muito útil, principalmente também em IoT. Outras interfaces que a gente vai ver mais para frente também é o Digital Analog Converter, ou seja, ele vai fazer o caminho inverso. Eu tenho uma palavra digital e vou soltar uma tensão analógica ali. E aí ele tem 2 canais para essa saída. Ele também tem 2 interfaces SPI e 2 interfaces I2C. Bem simples, não tem segredo, a gente já sabe usar de cor salteada essas interfaces com Arduino. Acredito que com o ESP32 também vai ser mamão com açúcar. O PWM aqui, que é o Analog Write, né? Não confunda o DAC com o PWM. Tá? O PWM ele solta uma onda quadrada e o DAC ele vai soltar um nível de tensão. A gente consegue gerar um nível de tensão a partir do PWM colocando um resistor capacitor ali. Mas aqui a gente está falando apenas de PWM. Esse PWM do ESP32 ele é bem versátil também. Ele consegue configurar 16 canais independentes, ou seja, 16 pinos você consegue soltar PWM ao mesmo tempo, em frequências diferentes, em dead cycles diferentes. A sua resolução, ele vai de 1 até 16 bits. 16 bits é coisa pra caramba, gente. Muito legal isso. Lembrando que o Arduino tem apenas 8 bits de resolução do PWM. Então a gente está falando de uma placa muito versátil. Ela vai permitir para que a gente construa bastante projeto legal, aprender bastante coisa nova. E aqui vamos fazer um resumo de alguns outros detalhes gerais da placa. Lembrando, ela é 3,3 volts, gente. Pelo amor de Deus, não me liga o ESP32 em 5 volts. As entradas também, você não pode vir com sinais de 5 volts para ele que você vai danificar o seu chip. Então, mantenha isso em mente, ele é 3,3 volts. Os pinos 34, 35, 36 e 39, 4 pinos, funcionam apenas como entrada. Eles não funcionam como saída, eles também não são configuráveis, o pull-up e pull-down internos. Qualquer GPIO pode ser configurado como interrupção, a gente pode utilizá-la como interrupção externa, isso é bem bacana também. Esses outros pinos listados aí na tela, eles têm um comportamento diferente quando você está ligando, né, o ESP32 durante o boot ou durante o flashing, que é a gravação do ESP32. Então ele vai ou aparecer algum PWM ali rapidinho, ou ele vai entrar no modo debug, ou ele vai ficar em alto. Então, dependendo daquilo que você tem conectado nesse pino, ele vai sofrer com esse sinalzinho vindo do ESP32. Por exemplo, um LED pode piscar, né? Um sensor pode receber esse sinalzinho aí e tal, mas aí você tem que avaliar se isso é um problema para o seu projeto, para o seu circuito ou não. Ele tem um pino de Enable, esse pino de Enable, ele é o reset do ESP32. Então, quando você aperta esse pino, ele corta a alimentação do ESP32, porque ele vai desabilitar ali o regulador de tensão. O ESP32 vai perder a alimentação, vai desligar, e aí você soltando o pino, ele vai voltar a receber a alimentação e vai reiniciar. Vamos agora para a minha mesa, eu vou mostrar para vocês de perto essa plaquinha, vamos dar um look nela ali, ver os componentes dela, entender mais de perto esses pinos. E depois vamos configurar o Arduino IDE e fazer um teste simples com LEDs e botão para ver qual que é a velocidade dele. Eu sei que não é o teste ideal para verificar a velocidade, mas é um teste bem simples, só para mostrar para vocês a capacidade desse carinha. E é um teste muito legal. E ele se mostra show de bola. Vem comigo aqui para a bancada. Olha lá, pessoal, temos aqui o nosso ESP32 Dev Kit V1. Essa é a plaquinha que a gente vai trabalhar ao longo desse ano. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês aqui é o verso dela, que tem a identificação da nossa placa, beleza? Algumas são brancas, algumas tem o nome da marca, do fabricante aqui. O que importa é que essa é a versão que eu recomendo você, se você for acompanhar esses vídeos ao longo do ano, adquira também essa plaquinha aqui, que ela é muito boa.
Detalhes gerais, vamos dar uma olhada aqui. Nós temos os componentes dispostos aqui, temos vários resistores, capacitorzinhos, transistores e tudo mais. Componentes principais aqui é o regulador de tensão, tá? Reguladorzinho de tensão para 3,3 volts. Esse cara aqui é o conversor USB UART, então ele que faz a comunicação, ajuda a comunicação do ESP32 com o USB. Temos aqui também dois botõezinhos, dois pequenos switches. Um que é o Enable, se ele não está pressionado, ele está habilitado. Se eu pressionar, ele vai desabilitar e aí eu vou dar um reset no meu ESP32. O boot, ele vai ajudar a gente durante o flash. Então, quando eu estiver gravando o meu programa, ele vai aparecer lá uma frase, pelo menos no Arduino IDE, Connecting, aí eu vou lá e aperto o boot e ele vai fazer a conexão com o ESP32 e vai gravar o programa. Agora falando a respeito dos pinos, nós temos duas sequências de pinos. Uma sequência de 15 pinos embaixo, outra sequência de 15 pinos aqui, ok? Reparem que eles não estão em ordem, a numeração, eles estão todos bagunçados, né? Então os números estão um para cada canto e também tem número faltando. Por quê? Porque eles não estão conectados interno porque estão fazendo alguma função interna ou em outro pino. Ou ele está conectado no Wi-Fi, está conectado aqui no USB via esse chipzinho, está conectado aqui no RX-TX. Então, todos esses outros GPIOs que não aparecem é porque eles estão fazendo alguma outra função e que são exclusivos para essa outra função. Outros pinos que é importante a gente falar, por exemplo, o VIN a gente pode colocar a tensão, né? Então para até 12 volts, na minha opinião, para não estressar muito o regulador de tensão. O EN é um pino de enable, é a mesma coisa que você apertar esse botão aqui, então se você tacar um ground aqui, é a mesma coisa que você apertar o botão para dar um reset. Legal, você pode fazer isso de forma eletrônica. Esses outros dois pinos, VP e VN, é uma entrada, né, o positivo e o negativo de uma entrada analógica de baixa tensão. Eu ainda não sei exatamente como que ela funciona, se é igualzinho um analog read, mas é um ponto para a gente fazer teste e estudar. Os outros pinos em geral são os GPIOs normais, então a gente vai configurar cada um deles conforme a função que a gente estiver estudando. Beleza, pessoal? Então vamos agora para o Arduino IDE, vamos configurar essa plaquinha lá e vamos fazer um teste rápido com essa placa. Legal, pessoal, estamos aqui no nosso Arduino IDE, então vamos primeiramente configurar esse nosso ambiente de desenvolvimento para o ESP32. Talvez você já saiba como que faça isso, já tenha o seu configurado, mas é rapidinho. Vamos aqui configurar para quem ainda nunca mexeu com ESP32. Vamos lá, a primeira coisa que você precisa mexer é lá nas preferências do Arduino. Você vai ver aqui então em preferências, e em preferências você precisa adicionar um endereço onde você vai fazer o download das configurações da placa ESP32. E essa configuração você vai adicionar aqui ó, em URLs adicionais para gerenciadores de placas. Você vai clicar nesse botão, ele vai abrir essa janela, e aí o endereço que você precisa adicionar é esse endereço que eu estou selecionando aqui em azul. Eu tenho outras placas instaladas no meu Arduino IDE, se você não tiver nenhuma vai estar tudo em branco, e aí você vai copiar e colar todo esse endereço aqui. Esse endereço estou deixando aí embaixo também na descrição desse vídeo, tá bom? Copia e cola para o seu Arduino IDE. Uma vez que você adicionou esse endereço aqui, você dá o OK e dá o OK, e aí então agora você vai poder instalar de fato a placa ESP32. Como que você vai fazer isso? Você vai vir aqui em ferramentas, placa, o meu está aqui por exemplo Arduino Uno, provavelmente o seu já está assim também, e vai vir aqui em gerenciador de placas. Nesse gerenciador agora ele vai conseguir enxergar através daquele endereço outras possíveis placas que você pode trabalhar. Então você vai digitar aqui ESP32 e ele vai encontrar o ESP32, que é da própria Espressif Systems, que é a fabricante dele. No meu caso já está instalado, se não tiver, no seu caso aí, você clica em instalar e está tudo certo. Uma vez instalada a placa, o que vai acontecer? O código a gente vai escrever como se fosse um Arduino normal. A gente não precisa se preocupar muito com a linguagem Arduino. É o PinMode, a Digital Write e tudo mais, e o delay, né, todos esses códigos, todos esses comandos que a gente está acostumado com o Arduino, essa instalação da placa vai traduzir para o ESP32.
tá bom? É assim que funciona essa instalação de placas. E aí, então, eu preciso agora só selecionar a placa. No meu caso aqui, ele vai subdividir em algumas placas. Pode ser que a sua não esteja assim, mas o importante é você selecionar qual que é o ESP32 que você está colocando, você está utilizando. Existem vários aqui, ó. Repare, tem muito ESP32. No meu caso, eu estou utilizando o ESP32 Dev Module e é aqui que funciona beleza para a nossa placa. Beleza, pessoal? Seleciona aí. Ele vai habilitar um monte de outras opções aqui para a gente poder mexer se quiser. Recomendo não mexer em nenhuma delas, tá bom? Deixa tudo certinho conforme está aí, porque essas configurações default funcionam legal, tá bom? Se a gente for trabalhar com alguma delas, a gente vai ver isso em outros vídeos. Seleciona aí depois a porta. No meu caso, meu ESP32 ainda não está conectado. Eu vou conectar agora e vou mostrar para vocês. Tenho aqui então o meu ESP32, está no protoboard. Reparem que o protoboard não é, infelizmente, ele não é muito amigável com o ESP32. Por quê? Porque eu não consigo utilizar os pinos, né, dessa forma aqui. Eu não tinha pensado. Talvez se colocar ele aqui, aí eu consiga utilizar. Talvez na próxima eu faço isso, montar ele aqui, ó. E aí eu mato essa barra do meio enquanto ele estiver em cima. Eu acho que cabe. Mas isso fica para um próximo vídeo. Infelizmente eu não tive essa ideia antes. Mas beleza. O que importa aqui é que eu vou ligar um LED no pino 13, tá bom? E um botão no pino 14, tá? O pino 14 aqui, eu estou colocando esse botãozinho. Beleza, pessoal? Então, está aqui o meu ESP32, vou conectar. Ele já está aceso aqui, está com um programinha que eu fiz antes, mas o que importa é o que a gente vai escrever agora no código. Então, como eu falei, a gente pode escrever como se fosse um Arduino. Então, eu vou configurar aquele meu pino 13 como saída. E depois vou fazer aqui ele piscar, apenas para a gente fazer o teste do Blink, que é o tradicionalíssimo do Arduino, certo? Programa salvo, está compilando, não vai dar nenhum erro, porque a gente já conhece esse programa de core salteado. Belezinha. E agora eu vou selecionar o meu ESP32 aqui no meu USB. Selecionei, e aí vem aquele momento de gravar e apertar o boot. Então, quando eu apertar aqui em carregar, ele vai habilitar aqui, ó, nas mensagens, aquela palavra connecting, e aí vai aparecer os dois pontos aumentando ali, né? Então, quando aparecer isso, você aperta o boot. Ali, ó, nesse ponto, apertou o boot, e aí ele vai conseguir escrever. Beleza? LED piscando. Bom, né? Tranquilo. Agora, então, vamos fazer a configuração do botão. É a mesma coisa como se a gente fosse fazer um Arduino, né, pessoal? Então, pin mode 14, como input, o up, porque eu estou mandando um terra para ele. Aí, eu vou fazer o seguinte. If digital read. Aqui o pino 14. Aí ele vai fazer esse cara aqui. Eu vou dar não preciso do delay. Else. Faço o low aqui, não preciso do delay também. Ctrl T. Aí aqui eu vou botar esse aqui para inverter, né? Então, inverteu. E aí o que eu vou fazer? Vou checar aqui se tem alguma coisa errada. Bonitinho. Grava esse programa. Ok. Programa carregado. Apertei o botão. Acende o LED, né? Mamão com açúcar, né, pessoal? Bem tranquilo. Então, nessa aula a gente aprendeu aqui as configurações básicas e como fazer o LED piscar e acender. Então, fazer um digital write ou digital read. Agora eu quero fazer um teste com vocês, como eu comentei,
Vamos ver o quão rápido é esse cara, né? O quão rápido o ESP32 pode ser. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar ele dar um digital write e um digital low logo em seguida um do outro, como está aí na tela. Eu vou apagar aqui para vocês entenderem melhor o que está acontecendo. Então, ele vai fazer um digital write e um digital low logo em seguida, sem delay, né? Então, o quão rápido isso acontece num ESP32? Vamos ver? Eu vou gravar então esse programa. Beleza. O LED está aceso lá de fraquinho, por quê? Porque ele está oscilando, né? Então ele está chaveando aqui rapidinho. Vamos dar uma olhada no osciloscópio, o que quer dizer isso? Olha lá, pessoal, então temos aqui um osciloscópio, vamos fazer a medida desse sinal do ESP32, que ele está ligando e desligando rapidinho. Vamos ver o quão rápido ele consegue fazer isso sem delay, né? Então eu estou colocando aqui a ponta de prova, vamos tentar enxergar, né? Então temos ali o sinal já. O que eu vou fazer? Vou aumentar aqui, a gente consegue ver essa forma de onda bonitona aqui. Deixa eu ver se triga um pouquinho melhor aqui, vou tirar um pouquinho desse fantasma. O trigger é para cá mesmo. Se eu der um stop aqui, ele some o fantasma. Isso aqui, ó. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui com o cursor e vou medir o tempo dela, né? Então aqui venho então até aqui mais ou menos e depois aqui, ó, com essa outra. Então o tempo que ele ficou on está sendo, eu não sei se a câmera está pegando aí, mas está dando 113 nanosegundos. 113 nanosegundos, mais ou menos, tá bom? E aí, o tempo que ele vai levar o loop total vai ser o seguinte. Vai ser aqui, ó. Então, quando ele voltar para o mesmo nível aqui, vai ser 326 nanosegundos. Reparem que ele ficou um pouco menos de tempo em high do que em low. Então, low, o ESP32 gasta mais tempo, né, do que deixando ele em high. Mas olha, é uma frequência aqui, está dando ó, de 3 MHz, 3.06 MHz. Então, a gente sabe que ele está gastando com algumas outras rotinas, com alguns outros comandos nesse meio tempo aqui, né? Então, provavelmente, isso se deve ao Arduino IDE, né? Então a gente, usando o IDF, com certeza a gente vai melhorar essa frequência, aumentar aí talvez perto dos 20 MHz, eu acho que acredito que dê para chegar. Vamos ver no futuro isso, beleza? Comparando com o Arduino, qual que é a diferença? O Arduino, eu fiz uma medição isso aqui agora há pouco, o Arduino, esse mesmo código, ele fez em 6,76 microsegundos aqui geral, e aí somente em high 2,2 microsegundos. Então isso dá 20 vezes mais rápido que um Arduino, ok? Apenas esse códigozinho simples utilizando o Arduino IDE mesmo. Então já temos aqui a noção do quão rápido ele é o ESP32. Isso utilizando Arduino IDE comparando com o Arduino Uno. Bom pessoal, essa é a introdução, espero que vocês tenham gostado aqui da gente aprender um pouco mais dessa placa DevKit, e aí a gente já fez aqui uma primeira configuração, um primeiro programinha exemplo, uma pequena demonstração do que ele é capaz, e a gente vai aprender muito mais ainda esse ano. Fique ligado nos próximos vídeos. Um abraço e até a próxima.